Olá professor, tudo bem? Vim apresentar a simulação do robô resgate do meu grupo. E antes de mostrar realmente a simulação em si, eu vou explicar um pouco do funcionamento dele e de como está a programação. A nossa programação ela é dividida em 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio do seguidor de linha ou processo de varredura. O segundo estágio seria o controle de obstáculos e o terceiro estágio, que infelizmente não foi desenvolvido por falta de organização do grupo, foi o resgate. As variáveis booleanas servem para que o nosso robô consiga exercer uma ação até que algo aconteça. Por exemplo, ao invés de eu pedir para o meu robô virar 90 graus, parar a ação e ler a próxima linha, eu vou pedir para ele virar para um lado, ele só vai parar de virar quando outra ação acontecer. Temos as variáveis seguidor de linha, virar à direita e virar à esquerda. Nas variáveis do tipo número, temos velocidade, diferença e varredura. Eu vou explicar isso melhor no decorrer da programação. Iniciando a programação, a nossa variável booleana, seguidor de linha, é setada como verdadeira. Isso significa que o nosso robô vai começar a ter o comportamento de um seguidor de linha, ou seja, ele vai ativar o processo de varredura. Descendo um pouco mais, a gente tem a variável velocidade setada em 400. Aqui é a velocidade que o nosso robô vai ter quando não existir uma diferença entre os sensores 4 e 2. Ou seja, quando o nosso robô estiver em linha reta e podendo estar em linha reta, a velocidade dele vai ser de 400. Para que ele funcione na maioria dos mapas gerados pelo próprio SBot, é recomendado que se use uma velocidade de 150. Na linha seguinte, nós temos a função enquanto, e ela diz o seguinte: enquanto o sensor de cor 2 for diferente de verde, farei. Isso significa que enquanto o sensor 2 não for verde, ele vai estar realizando o processo de varredura. Como funciona esse processo de varredura? Nós temos a variável diferença, que é basicamente a subtração, ou seja, a diferença entre o sensor de luz 4 e o sensor de luz 2. É importante dizer que, dependendo do mapa, a gente pode trocar esses sensores para deixar que o nosso robô tenha uma tendência de virar à direita ou virar mais à esquerda. Por isso que a gente utilizou um robô que tem basicamente 5 sensores na frente. A gente consegue ter um controle maior sobre isso. Por exemplo, se utilizarmos o sensor de luz 1 e o sensor de luz 5, a gente consegue ter um ângulo de varredura muito maior para o nosso robô. No caso, estamos utilizando o 2 e o 4, porque seria o padrão, onde ele consegue deixar o sensor 3 no meio. A variável número varredura, basicamente é a multiplicação desse diferencial por um fator. Esse fator, como nossa varredura é baseada no controle proporcional, esse fator seria o KP. Dependendo das condições, dependendo do mapa que a gente está utilizando, é importante que a gente aumente ou talvez diminua esse KP. Isso vai influenciar diretamente no giro do nosso robô. Então, o giro de correção pode ser maior, dependendo desse valor, ou pode ser menor. Utilizamos o valor 15 por ser um valor que vimos que funciona na maioria dos mapas. Não coloca um giro de correção muito grande e nem tão pequeno. Isso faz com que ele se mantenha na linha e demore menos para realizar o percurso. Essa ideia de colocar um negativo na frente do número de varredura é basicamente para que a gente consiga realizar a diferença entre esses dois valores, já que ambos são valores positivos. Continuando, nesse momento nós vamos ter duas funções que vão apenas setar as variáveis booleanas como verdadeiras, para realizar aquele processo que eu disse anteriormente, de fazer com que o nosso robô exerça uma ação até que outra coisa ocorra. No caso, se o sensor de cor 2 reconhecer verde, então booleano virar à direita vai ser verdadeiro. Se o sensor de cor 4 reconhecer verde, o virar à esquerda será verdadeiro. Se o sensor de cor 2 for verdadeiro e a variável booleana virar à direita for também verdadeira, então o nosso robô irá para frente no valor de 120, vai esperar durante 1500 milissegundos e aí então vai virar à direita. Ele vai virar à direita até o momento em que o sensor de cor 3 for diferente de preto. Caso ele for igual a preto, então a booleana virar à direita será falso. Isso implica que no momento que eu setar ele como falso, nós não vamos mais conseguir virar nosso robô à direita, já que para que ele vire à direita é necessário que o sensor de cor 2 reconheça o verde e também que o booleano virar à direita seja verdadeiro. Voltando para o ambiente de simulação, nós temos o nosso robô, onde este é o sensor 1, 2, 3, 4 e 5. Como a gente viu na programação, o sensor 2 e 4 vão ficar através de um sensor de luz
vão estar medindo a diferença entre os dois. E a partir do momento que há uma diferença, eles vão tentar sempre equilibrar. Isso vai fazer com que o nosso robô ele mantenha-se sempre no meio, no centro. Se utilizarmos o sensor 1 e o sensor 5 ao invés de 2 e 4, o nosso ângulo de correção vai ser maior. Nesse momento, você tem a velocidade do robô a 150 para que eu possa comentar passo a passo de como a programação dele funciona nessa pista que foi gerada automaticamente. Explicando um pouco sobre os obstáculos. Na resolução desse obstáculo, como a gente utiliza um processo de varredura, onde o nosso robô está sempre procurando a diferença entre esses dois valores, independente seja preto ou branco, quando ele chega nesse ponto, ele simplesmente continua seguindo em frente, já que não existe uma diferença entre os sensores. Para esse obstáculo, no caso, a ideia é que o nosso robô perca estabilidade e entorte, mas como a gente utiliza um processo de varredura, o nosso robô rapidamente consegue se alinhar. Nesse ponto, o sensor 2, sensor de cor, vai reconhecer a cor verde, e a partir do momento que ele reconhecer a cor verde, a variável booleana virar à direita será verdadeira. Isso implica que o nosso robô ele possa fazer o movimento de virar à direita, independente se depois ele perder ou não o contato com a cor verde. Porque imagina, se eu mantesse o nosso robô virando à direita só enquanto ele tiver contato com a verde, que foi o que a gente pensou inicialmente, quando perde contato, ele acaba indo para frente e ele não consegue terminar a curva. Então o que vai acontecer aqui no caso? O sensor 2 vai ler a cor verde e vai começar o processo de virar à direita. Ele só vai parar o processo de virar à direita quando o sensor 3 reconhecer o preto, que é o sensor do meio. Quando o sensor 3 tocar no preto, ele começa a andar reto e liga a varredura, né? O mesmo processo vai acontecer nesse ponto. Aqui, como a gente pode ver, a gente tem uma encruzilhada. E a gente não tem absolutamente nenhum problema, já que o nosso sensor está apenas lendo as cores. Se é verde, ele ativa a variável booleana. Enquanto não é verde, ele ativa o processo de varredura. Então, encruzilhadas como esse zigue-zague e esses daqui acabam não sendo problemas para o nosso robô realizar o funcionamento. A partir de agora, eu vou mostrar o nosso robô já na velocidade de 300, realizando o percurso inteiro, para assim atestar a funcionalidade da nossa programação. Nesse momento, o robô vai subindo e como infelizmente, por falta de organização, a gente acabou não desenvolvendo o resgate, ele acaba passando reto e não realiza o resgate da vítima.
Basicamente foi esse o desenvolvimento da programação do nosso robô. Se o senhor quiser que eu explique mais alguma coisa, ou se quiser realmente a programação, é só mandar um e-mail e a gente conversa. Agradeço desde já, muito obrigado e até mais.